Vilmar Govinato, meu parceiro aqui do Economia e Desenvolvimento, sabemos, né, Vilmar, que a saúde bucal é fundamental, né? Olha, é fundamental até para a autoestima, né? Não só para a saúde mesmo, né? Autoestima, falaste muito bem, a autoestima. Quem tem... Eu me lembro, muitos anos atrás, aí, há 30, 40 anos, né, que se dizia que o Brasil era o país dos desdentados. É isso? Por quê? Porque não tinha aquela questão da saúde e tal, não havia acesso, quer dizer, a odontologia mesmo era muito elitista, tal. Enfim, mas hoje temos uma odontologia bem desenvolvida, né? Ela está ampliada, tal. Tem excelentes odontólogos e dentistas, nossos dentistas hoje são bem preparados, a tecnologia chegou muito forte na área odontológica. E hoje temos aqui o Dr. Carlos Braga, que é um odontólogo conhecido. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Certo. Dissemos a verdade isso, quer dizer, essa coisa é verdade, a saúde bucal é fundamental, né? É fundamental. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite ao Vilmar, ao Silvio, né? Obrigado por poder participar um pouco desse programa tão nobre, tão interessante, né? Que procura esclarecer vários assuntos, né? Inclusive odontologia. Embora não seja economia, mas indiretamente acaba sendo também, claro, né? Mas sim, muito obrigado pelo convite. E realmente, assim, a estética odontológica, principalmente quando tu falaste, né, Vilmar, do ponto de vista da autoestima, ela é fundamental, né? E hoje em dia a gente tem, vamos dizer assim, a possibilidade, em função de 3 aspectos, principalmente, a possibilidade de nós restabelecermos o sorriso do paciente de uma forma natural, né? Basicamente por 3 aspectos. Principalmente, assim, pela evolução dos materiais, do tipo, da constituição dos materiais, as técnicas evoluíram muito e a tecnologia, como tu falaste, né? Então, se nós que temos um pouquinho mais de 30 anos, né? Se a gente lembrar um pouquinho do passado, do ponto de vista das técnicas, antigamente, quando o paciente tinha um dente escurecido, por exemplo, né? Por um acidente ou por um tratamento de canal, aquela coisa toda, bota aí há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Extraía. Os mais conservadores, os dentistas mais atualizados da época, cortavam o dente na base, colocavam o pino e uma capa em cima, uma coroa metalo-cerâmica, ou seja, um pino de metal mais uma capa de metal e de porcelana. Depois de um tempo, lá quando eu me formei, uns 30 e poucos anos atrás, já evoluiu um pouquinho. Não se cortava mais o dente, mas se desgastava todo o dente. Se fazia um preparo bem invasivo para encapar os dentes. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Encapar o dente. A jaqueta. Já fiz isso aí. Já fizeste isso. Eu também. Isso. Então, né, já está entregando a idade aí, né? Jaqueta. Não, mas é o que se fazia, é o que se tinha na época. Não dá para se criticar, porque é o que se tinha na época. Às vezes um dente íntegro, escurecido, mas íntegro na sua estrutura, ele era totalmente desgastado para colocar uma capa. Então, as técnicas hoje em dia evoluíram justamente porque os materiais permitiram, os materiais também evoluíram na sua consistência, né? Então, hoje em dia a gente tem materiais que são adesivos extremamente eficientes, em que a gente pode colocar simplesmente uma lâmina sobre o dente sem a necessidade de desgastá-lo, né? A gente tem pinos estéticos, não tem mais a necessidade, em algumas situações, obviamente, né? Se colocar um pino metálico, a gente pode colocar um pino de fibra de vidro, um pino de fibra de carbono, seja o que for, um pino estético, né? Que permite, então, valorizar a estética do trabalho final, né? E do ponto de vista da tecnologia, Silvio, realmente, assim, a tecnologia entrou para não sair mais, vamos dizer assim, na odontologia. Não vou dizer que foi tarde demais, foi a tempo, né? Mas ela entrou para não sair mais. Ou seja, hoje em dia a gente tem a possibilidade de, com um scanner, né, que é um pouco maior que uma caneta dessas, né? A gente escanear a boca do paciente, copiar a boca do paciente sem a necessidade de fazer moldagens, coisas que são um pouco mais, às vezes, mais trabalhosas, né? Tem uma necessidade de mais materiais e tudo mais. Então, a gente consegue escanear isso, colocar num computador, né? Vamos imaginar um dente da frente, né? Um dente anterior que nós temos que preparar. A gente faz ainda, obviamente, o preparo, molda e manda para o protético, manda para o laboratório. Com essa possibilidade do sistema digital, né? A gente chama de fluxo digital, né? A gente pode preparar o dente, onde for preparado, escanear e mandar para o laboratório por computador, e o laboratório imprime o modelo, faz uma impressão 3D do modelo de gesso e executa o trabalho numa fresadora, muitas vezes, né? Ou seja, ele pega um bloco de porcelana e faz uma impressão, vamos dizer assim, de cerâmica do trabalho que a gente deseja, né? E só para complementar essa questão, né? Eu sempre gosto de deixar bem claro assim, que, apesar de todo o avanço da tecnologia, né, o que interessa é o conhecimento do profissional. As técnicas convencionais, porque senão fica parecendo aquela ideia assim, quem tem tecnologia é melhor do que quem não tem. Isso não é verdade, né? O cara tem que saber lidar com a tecnologia. Tem que saber lidar com a tecnologia. É como o nosso convidado anterior falou aqui, né? O Sebastião, né? A questão logo que passamos de uma civilização agrícola
agrária para a industrial, teve que haver uma conversão do trabalhador, né? Uma adaptação, com a habilidade, exatamente, uma adaptação. Exatamente. Então, o que eventualmente a gente acaba, né, se deparando muitas vezes é algumas pessoas falando que não, quem tem a tecnologia está à frente de quem não tem. Não. É possível, isso eu gostaria de deixar bem claro que é possível, né, de forma convencional, a gente fazer trabalhos excelentes, excelentes. A tecnologia veio para facilitar a técnica em si. Doutor Carlos, eu passei por um processo de muito tempo atrás de problema de articulação, nessa mandíbula, no lado esquerdo da mandíbula. Sim, tá? Sim. E que a gente chama os carrinhos, né? Sim. Então, cada vez que eu fazia articulação, aqui instalava tudo, Sim, entendeu? Sim. E isso aí eu tinha duas informações que eu tinha, médico e odontólogo, e ou eu fazia cirurgia ou fazia correção dentária, e optei pela correção dentária, resolveu totalmente, não tive mais nenhum problema, né, de problema de estalo ou até de travamento da mandíbula. Dentro desse processo, dessas inovações, dessas tecnologias, isso aí realmente já está sendo uma... Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm esses problemas. Muito, arcada dentária, né? Às vezes um pouco deslocado e tal, Sim, alguma questão sim. congênita, enfim. Sim. E essas técnicas ajudam de forma assim bastante usual nos procedimentos, nas correções? Tranquilo, ótimo. Na verdade, a gente tem que analisar a coisa como um todo, principalmente avaliando a causa disso, né? O que causou essa disfunção, essa dor, né? A tecnologia, talvez, nesse caso, a tecnologia sirva para diagnóstico, né? Para diagnosticar algum tipo de lesão mais grave, alguma fratura, algum desgaste do osso. Aqui tem uma articulação que é como se fosse um joelho, tem um menisco entre dois ossos, ligamentos, né? E, às vezes, dependendo da posição da mandíbula dentro dessa engrenagem que é a articulação, ela pode causar uma lesão nesse disco ou nesses ligamentos, né? Então, do ponto de vista do diagnóstico, a tecnologia ajudou muito. Mas o conhecimento da causa, nesse caso aí vai o conhecimento, né? O estudo, né? A experiência, né? É mais importante do que, às vezes, um meio de diagnóstico. No caso, era diastemas. Diastemas, exatamente. Espaços, né, que permitiram, de alguma forma, Vilmar, que tua mandíbula, né, o teu carrinho, vamos dizer assim, a tua mandíbula deslocasse para a região anterior, por exemplo. Estou fazendo uma suposição, né? E, com isso, saiu daquela engrenagem, saiu daquela posição normal pela falta dos dentes ou pela disposição dos dentes ou pela... às vezes, uma questão anatômica de alguns dentes mesmo, que talvez seja o teu caso em função de diastemas, né? Então, mudou a posição dentária, como consequência, mudou a posição da articulação. E aí, se não souber a causa, se não souber diagnosticar, não souber tratar, o que vai fazer? Vai colocar algumas próteses em ti e esse problema vai continuar, né? Então, em primeiro lugar, diagnosticar, aí a tecnologia ajuda, e depois saber como tratar. Então, restabelecer com prótese, restabelecer às vezes a altura, né? Porque se perde a altura às vezes com desgaste ao longo dos anos, né? E essa reposição da altura através dos dentes, aí sim a gente pode então usar tecnologia, usar sistemas digitais ou não, para repor esses dentes faltantes, para aumentar a mordida, né? E assim ficamos sabendo por que o Vilmar é um pouco desarticulado. A partir daí, né? Veio daí esse problema. Doutor Carlos... O que está dizendo? Senão ele não me convida mais. Doutor Carlos... Dá uma travada aqui. Uma travada, desarticulado assim. E realmente a questão que o Vilmar falou é fundamental, essa harmonia. Isso, que exatamente, haver, né? equilíbrio, exatamente. Enfim. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos trazê-lo mais vezes, porque o nosso telespectador, a nossa telespectadora também precisa saber desses assuntos importantes aqui, dizem respeito a cada um de nós. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Tá, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.